diferença dos grupos universitários para os outros grupos de LGBTs que faz militância é que a gente, na verdade, a gente trabalha academicamente. E aí, esse conhecimento que é gerado, que é criado, eles são fundamentais, por exemplo, para a criação de políticas públicas. De acordo com esses estudantes, diversas políticas públicas já foram conquistadas e formuladas em prol do movimento LGBT. É claro que discussões acadêmicas são muito importantes para mudanças na história dessa luta, mas os outros tipos de manifestações ainda são muito válidos, pois mudanças na mentalidade social demoram muito mais a acontecer. Mais de 500 pessoas de 19 estados participaram do 6º Encontro Nacional Universitário da Diversidade Sexual, o ENUDES, que aconteceu na Universidade Federal do Pará entre 9 e 12 de outubro. Este é o assunto do comentário do Menino Moço. Eventos como o ENUDES são muito importantes, pois a partir deles, gays, lésbicas, travestis e a população acadêmica em geral podem discutir e esclarecer assuntos relacionados à sexualidade humana. Você, por exemplo, saberia me dizer se hétero ou homossexual é a sua opção ou a sua orientação sexual? O termo opção sexual indica que a pessoa pode escolher a sua forma de desejo de maneira bem racional. Como alguém optaria por ser homossexual, por exemplo? Como alguém iria optar por sofrer preconceito e discriminação? Se realmente o indivíduo pudesse optar pelo seu gosto e interesse sexual nessa sociedade machista, patriarcalista e tradicional, claro que optaria por não ter que lidar com a frustração, a rejeição e o preconceito. Portanto, o termo mais apropriado seria orientação sexual, a indicação do gênero, masculino e feminino, pelo qual uma pessoa se sente preferencialmente atraída, física e ou afetivamente. O que o indivíduo pode optar ou determinar é o seu comportamento sexual. Por exemplo, eu posso sentir atração e desejo por mulheres. Minha orientação, portanto, seria hétero. Mas, no entanto, não a expresso. E me relaciono com homens por algum motivo. Resumindo, minha orientação sexual é hétero, mas meu comportamento sexual é homo. A atração por pessoas do mesmo gênero deixou de ser classificada como doença desde 1973, pela Associação Americana de Psiquiatria. Com isso, o termo passou de homossexualismo para homossexualidade. Foi-se aceitando a ideia de que homossexualidade não é doença, mas uma orientação sexual tão aceitável quanto a heterossexualidade. Se para muitos a homossexualidade já é algo que assombra, o que eles diriam de tantas outras maneiras de expressar a sexualidade humana? Não é preciso aceitar, gostar, concordar nem permitir. O que todos os pertencentes à sigla GLBTT e simpatizantes querem é simplesmente o respeito. Sexo verbal. O deleite no seu rádio. Sentir as sensações mais íntimas numa relação quase que mágica, em que a fantasia, o feitiço e o nosso imaginário mais primitivo nos leva quase sempre ao mundo simbólico do fetiche. Este mundo de desejos, que muitas vezes confundimos com simple-estar e bizarrice, é mostrado a seguir pela matéria de Adelaide Teixeira. Vai um chicotinho aí? As bolinhas tailandesas são o seguinte, é como uma espécie de um cordão, 5 bolinhas num espaço. Então você coloca tudo no orifício lá e no momento em que você está atingindo o orgasmo, você vai tirando aquilo uma a uma. Gente, você vai para o paraíso. O que seria fetichismo para você? Fetiche, ele já está presente na tua vida desde criança, de uma forma ou de outra. Porque eu falo aqui fetiche, eu falo da fantasia, do viver de uma maneira geral. Para muitos adeptos da prática, o fetiche é inerente ao ser humano e está no próprio sexo. Para Sandra Lobato, psicóloga e pesquisadora especializada em sexologia, o fetichismo já deixou de ser entendido como mero desvio sexual. Porém, apesar de ele ter saído do armário, Belém ainda encontra dificuldade para encarar o assunto como fato comum. Eu acho que talvez em Belém, mesmo que nesta cidade grande, a gente ainda tem uma lógica provinciana que também se manifesta na vivência da sexualidade. Na cidade existem 2 lojas que assumem a definição sex shop. Outras dizem ser lojas de peças íntimas que também vendem alguns acessórios sensuais. Para Mauro Cavalari, dono de um dos departamentos sexy da cidade, a população ainda precisa se abrir mais ao assunto. O público de Belém ainda é muito retraído. Agora, existe uma diferença muito grande entre o público de Belém que frequenta o sex shop e o público de Belém que sai à noite. Na hora que fala em sex shop, eles se retraem.
Ah, não, nunca fui lá, nunca vi isso. Então, o que fazer para atrair os fetichistas? Para quem gosta de trabalhar no ramo, surge a opção mais discreta de vender os produtos. É o caso de Tânia Brown, que há mais de 15 anos oferece vários tipos de serviços ligados a fantasias sexuais. Fui para o sex shop comprar para mim, para o meu marido, mas achei um ambiente muito frio e resolvi começar a fazer, reunir algumas amigas na minha casa para fazer esse chazinho, chamo de chá erótico, e é o que eu gosto. Tânia Brown decora motéis e vende vários tipos de roupas e brinquedinhos para o prazer. Ela é procurada por gente de toda classe, sexo, credo e afirma que Belém é uma cidade de homens e mulheres fetichistas. Seu produto mais famoso, o Amor em Caixa, foi o início de sua carreira de sucesso. Eu queria dar um presente diferente para o marido e fiz o presente, chama Amor em Caixa, né? Dentro vem uma champanhe ou um vinho com 2 taças, tem uma pomadinha, tem calcinha, tem cueca, uma fantasia, e é um dos produtos mais vendáveis. Se adaptando ou não à timidez do belenense em relação ao fetichismo, ele está posto para o mundo ver, experimentar, e faz parte do cotidiano das pessoas. Para tratar disso com naturalidade, a sociedade precisa deixar a hipocrisia de lado, admitir a sexualidade como educação de jovens e adolescentes e encarar com outros olhos os desejos do ser humano. Mas afinal, qual será o fetiche de cada um? O fetiche que todos nós escondemos e que adoraríamos um dia poder praticá-lo. Sexo verbal. Sexo verbal. Nunca foi tão gostoso ouvir informação. Fique agora com mais um comentário do experiente menino moço. É curioso ver a evolução do significado da palavra fetiche. No século XVIII, os fetichistas eram objetos ou fenômenos naturais com alguma representação simbólica ou força natural. 200 anos depois, o fetichismo passou a significar o interesse sexual e ou erótico em um objeto ou em uma classe de objetos. O mais interessante é saber que essa última definição se deu pela mesma maneira que religiosos retiram força espiritual de um objeto inanimado, os fetichistas retiram prazer e satisfação erótica de maneira semelhante. Vale ressaltar que pessoas excitáveis por fetiches são chamadas de fetichistas, e o seu comportamento constitui fetichismo. Não vou ficar aqui falando que o fetichismo tem origem na infância do indivíduo, ou que ainda existe muito engano e preconceito com pessoas fetichistas. Mas quero dizer que todos nós somos fetichistas. É isso mesmo. Eu, você, a pessoa ao seu lado, os seus pais, amigos, enfim, todos. Ora, minha gente, somos fetichistas em algum grau, pelos simples fatos de todos nós termos nossas preferências sexuais. Eu, por exemplo, gosto de quem tem carne. Tem que ter alguma coisa pra apertar. E tu? Deves gostar de peitão, né? E tu aí? Do negão bem dotado, acertei? Só que a diferença de uma pessoa completamente fetichista é que ela não necessita da penetração para obter satisfação sexual. Olhando, tocando, cheirando, lambendo seu objeto ou parte do corpo, o fetichista já está satisfeito, já obtém prazer. Portanto, antes de recriminar, fazer piadinha, ter preconceito contra os fetichistas, lembre que você também é um pouco como eles e que nós, a sociedade, temos que respeitar toda e qualquer manifestação da sexualidade humana. Sexo verbal. Sexo verbal. Os 30 minutos mais prazerosos do seu dia. Difícil saber os fetiches de cada um. Cada pessoa busca satisfazer seus desejos de diferentes maneiras. Tem gente que até apela para a compra do prazer só para dar asas aos seus desejos. Há muito, muito tempo, mulheres vendem prazer. Mas não são só as mulheres que se envolvem com prostituição. Tem muito marmanjo vendendo amor por aí. Você acompanha a história dos garotos de programa em seguida, na matéria de Andréia Mota.